Muito bem, pessoal, vamos para mais uma aula. Essa aula agora é de oxigenoterapia e ela faz parte da disciplina de Semiologia e Semiotécnica 1, lá da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória. Vamos lá? Então, para a gente começar a falar de oxigenoterapia, eu tenho que lembrar para vocês que eu vou fazer uma administração controlada de oxigênio e eu preciso seguir critérios específicos. Eu não posso passar oxigênio, colocar oxigênio em qualquer tipo de paciente, tá? Apesar que a técnica é de fácil execução, ela não demanda muita complexidade, mas eu preciso desses critérios, avaliar e julgar muito bem o paciente, os critérios que eu vou utilizar o oxigênio, para não indicar ou não colocar o oxigênio de maneira errada. Tá? Normalmente se tem protocolos dentro do hospital, se segue uma prescrição médica, porque tem planos de saúde que não cobrem se não estiver prescrito o oxigênio para o paciente, então deve-se seguir todos os controles e rigores dos protocolos institucionais. Tá? E eu tenho ainda a negligência de muitos profissionais de saúde quanto aos efeitos colaterais. Eles acham, a maioria dos profissionais de saúde tem essa consciência, mas alguns eles acham que pode ser colocado oxigênio em qualquer pessoa. E tem pessoas que têm uma tolerância muito baixa a uma saturação de oxigênio muito alta. E eles podem ter uma pausa, uma parada respiratória por um excesso de oxigênio na corrente sanguínea. Vou explicar para vocês depois, tá? Vamos lá. Primeiro objetivo da oxigenoterapia: prevenir e tratar a hipoxemia. Hipoxemia é a saturação, de oxigênio que eu tenho na corrente sanguínea. E a hipóxia, que é a baixa saturação, pouco oxigênio no sangue, pode ser aguda, aconteceu repentinamente, ou ela pode ser crônica, vem vindo ao longo de vários anos desenvolvendo doença pulmonar e o paciente apresenta essa hipóxia gradual e ele vai tolerando essa hipóxia de uma maneira mais amena, menos aguda, menos exacerbada. Então, toda a hipóxia ela vai refletir diretamente o trabalho tanto cardíaco quanto o trabalho respiratório, porque os dois vão tentar entrar num sistema de compensação para tentar melhorar a saturação dos sistemas dos órgãos internos. Então é importante a gente prestar atenção nos sinais e sintomas que são reflexo direto de uma saturação boa ou ruim. Então, o que é a oxigenoterapia como definição? É a suplementação de oxigênio através de uma fonte externa. Porque eu já respiro oxigênio, todos nós respiramos oxigênio a uma saturação de 21%. É o oxigênio que eu tenho na atmosfera. Mas quando eu preciso aumentar a saturação de oxigênio, eu preciso ter uma fonte externa para gradualmente ter a oferta aumentada para os pacientes respirarem. E eu vou esperar, eu vou olhar aqui, se vocês prestarem atenção, PO2, que é a pressão de oxigênio dissolvida dentro da corrente sanguínea. Ela tem que estar maior do que 60 milímetros de mercúrio. Então, quando vocês pegarem uma gasometria, vocês vão olhar o resultado assim, a pressão de oxigênio, a PO2, está maior que 60 milímetros de mercúrio. Ou a saturação das hemoglobinas. Então, é a ligação do oxigênio com a hemoglobina tem que estar maior do que 90%. Geralmente observa onde? Ou no exame de gasometria ou naquele oxímetro de pulso que a gente coloca no dedo do paciente. E ele tem uma luz vermelha, ele faz uma leitura da oxigenação da hemoglobina, da saturação da hemoglobina. Então, a gente deve estar prestando atenção, junto com a equipe toda, eu preciso cuidar dos procedimentos quanto à oxigenoterapia e a primeira coisa que eu preciso ter segurança. Qual é o melhor método de suplementação de oxigênio para aquele paciente que eu estou cuidando? Quais são as avaliações que eu fiz, exame físico, história do paciente, leitura do prontuário, como é que ele está sendo avaliado, como que ele está clinicamente, esse paciente, para poder receber o oxigênio. Ele tem indícios desse tipo de necessidade? Quais são as formas de fornecimento de oxigênio que eu tenho disponível no hospital? Às vezes eu não tenho todas as formas de apresentação, de catéter, máscara, tenda e assim por diante. Eu preciso saber, eu tenho o que disponível para poder indicar a melhor suplementação para aquele paciente. A manipulação, eu preciso ter domínio técnico, domínio minucioso, manual, de como instalar ou manipular os fluxômetros,
as válvulas redutoras de pressão, as tubulações do sistema de umidificação, porque o próprio cilindro, né, ele fornece risco, eu vou comentar para vocês lá depois, mas eu preciso saber se eu tenho e se eu sei montar, né? E as orientações que eu tenho que dar para o paciente e para a sua família quando ele estiver em uso de oxigênio no quarto hospitalar. Tá? Uma revisão bem superficial, eu não vou me aprofundar muito, mas eu preciso lembrar de que o pulmão é uma estrutura elástica e ela está dentro de uma caixa torácica acomodada por uma série de músculos e ossos e ela depende dessas musculaturas se movimentarem para poder fazer a ventilação acontecer, né? Então, a ventilação envolve os movimentos da caixa torácica e do seu diafragma, que fica no assoalho, na base do pulmão. Tá? O efeito desse movimento é aumentar ou diminuir a capacidade, né, de expansão do tórax ou diminuir a sua expansão para poder fazer com que o ar entre através da diferença de pressão que vai ser gerada nessa expansão pulmonar. Né? Na inspiração, né, o pulmão ele tem a capacidade de aumentar o seu tamanho para fazer com que diminua a pressão interna. Então imagina que se eu quero se eu quero aumentar a minha caixa torácica sem deixar nada entrar lá dentro, então eu estou aumentando ela de tamanho, consequentemente a pressão interna está diminuindo. Né? Então, diminui a pressão no seu interior e os pulmões se enchem por diferença de pressão. Como requer energia, né, eu preciso com que o diafragma se contraia e ele desça para fazer esse aumento da caixa torácica, desse volume, né? 1/3 desse ciclo respiratório, que é a inspiração, ele é considerado o processo ativo, é o que gasta energia. E na expiração já é o contrário, existe um relaxamento da musculatura, as musculaturas são consideradas como estruturas mais elásticas, elas voltam para sua posição original, né? E aí ela não requer gasto de energia e ela é passiva. Né? Então, 2/3 do meu fluxo, do meu sistema, da unidade respiratória, né, vamos dizer, a inspiração e a expiração, 2/3 dela é passiva e consiste na expiração. Tá? A pleura tem papel importante também, ela fica na superfície externa do pulmão, ela reveste todo o pulmão, inclusive dentro do seu mediastino, ali no intervalo, naquele espaço que eu tenho entre os dois pulmões, né? E ela é considerada como a pleura parietal, que reveste o tórax, e a pleura visceral, que reveste os pulmões. Entre elas, o espaço pleural, que é o espaço de deslizamento entre uma pleura e outra. E é importante porque quando vocês começarem a ter aula de ausculta pulmonar, vocês vão entender que esse deslizamento fisiológico precisa acontecer. Quando há um processo inflamatório, ruídos são gerados pelo deslizamento que fica áspero, né? Então o paciente às vezes relata dificuldade respiratória, quando você vai fazer a ausculta, ele tem ruídos que não era para estar presentes. O mediastino, né, a parede que divide a cavidade torácica em duas partes, formado por duas camadas de pleura, e eu tenho os lobos, pulmão direito e pulmão esquerdo, dividido em 2 lobos separados, 3 lobos por pulmão direito e 2 lobos por pulmão esquerdo. Essa divisão anatômica, hoje, né, no nosso momento de avaliação da frequência respiratória, não tem muita influência, tá? Então, a gente sabe que tem essas divisões, mas funcionalmente para o lado externo que a gente está avaliando hoje, nessa disciplina, ela não tem tanta influência. Tá? Então eu tenho aqui, né, para vocês lembrarem, a gente tem as estruturas, né, traqueia, vem para os brônquios, depois vem para as divisões dos bronquíolos, até chegar lá nos alvéolos. Tá? O diafragma fica posicionado aqui no assoalho, na base dos pulmões, e essa estrutura aqui no meio, chamada de carina, que é a divisão, né, onde acontece a divisão para os brônquios direito e brônquio esquerdo. Tá? Aqui uma estrutura, uma revisão, né, um pouquinho da aparência de como tem as musculaturas envolvendo na respiração. Eu tenho o esternocleidomastoide ligado aqui na base do externo, né, onde tem a articulação com a clavícula. Eu tenho a musculatura do diafragma, eu tenho os músculos intercostais. Todos esses músculos associados em conjunto fazem com que facilitem a respiração. Por isso que alguns pacientes têm tiragem do esternocleidomastoide,
tiragem do esternocleidomastoide, pinçamento intercostais, né? E eu tenho o esforço e a retração do diafragma para facilitar a respiração. Continuando a nossa estrutura, eu tenho os brônquios, né, que são as estruturas que vão se ramificar, dividindo para o lado direito e para o lado esquerdo, levando essa condução do ar ambiente ou do oxigênio até os alvéolos. Eu tenho, depois da ramificação dos brônquios, as divisões menores, que são os bronquíolos, né, que elas têm uma musculatura elástica, né, e essa retração elástica do músculo liso ajuda na expansão ou diminuição da luz interna. Então, pacientes que têm, por exemplo, bronquite, essa luz interna está bem reduzida, esse processo, essa mucosa interna está inflamada, ela acaba tendo redução do tamanho, né? E elas produzem muco para poder manter umidificado todo o trajeto e ajudar também na retenção de partículas que tem da respiração do meio externo, né? Ela tem esses revestimentos por cílios que fazem a varredura deste muco, fazendo com que a gente consiga expulsar partículas estranhas que acabam entrando no pulmão, né? E facilitando a expulsão, jogando essas partículas lá para a laringe, né? E aí eu chego na estrutura final, né, que é o alvéolo, que possui hoje, a gente tem uma estimativa de 300 milhões de alvéolos, e esses alvéolos eles são formados por 3 tipos de célula. Célula do tipo 1, que forma a própria parede do alvéolo, a do tipo 2, que produz um fosfolipídio, que é o conhecido surfactante, e esse surfactante ele reveste toda a parede interna do alvéolo e faz com que essa camada de líquido mantenha esse saco alveolar, esse alvéolo, essa pequena estrutura dilatada, aberta. Se ele não existisse o alvéolo, o saco ele fechava e quando você inspirasse, ia ter dificuldade do ar entrar dentro dessa estrutura. Então ele é responsável por manter o alvéolo aberto para poder facilitar a recepção daquele ar que está vindo do ar ambiente para poder fazer a troca gasosa na parede desse alvéolo que tem vaso sanguíneo, tá? E as do tipo 3, que são macrófagos alveolares, que têm uma função muito específica de atuar como defesa do organismo, porque quando chega a estruturas que podem ser contaminantes, eles já tentam combater ali mesmo, tá? Então eu tenho aqui a nossa estrutura, né, os nossos brônquios, bronquíolos e os alvéolos. Olha aqui a estrutura de vasos sanguíneos que a gente tem na parede do alvéolo, que é por onde a gente faz a captura do oxigênio para poder disseminar e difundir dentro do organismo, tá? A mecânica da respiração é importante, né, porque o ar vai fluir sempre de um ambiente de maior pressão para um ambiente de menor pressão. Essa diferença de pressão ela vai acontecer porque a musculatura se contrai, principalmente o diafragma, e ele aumenta a caixa torácica, fazendo com que o ar entre por diferença de pressão, né? Então, essa contração faz com que a cavidade torácica reduza a pressão interna e o ar entra pela traqueia, brônquios até chegar nos alvéolos. Eu tenho aqui uma foto bem interessante, na verdade são desenhos. Então imagina que aqui está o diafragma, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. O diafragma ele vai se contrair, ele vai descer, fazendo com que a estrutura toda torácica se aumente, porque ele vai tentar fazer uma expansão. E aí o que acontece quando a gente expira, o diafragma volta para sua posição original e ele diminui de tamanho. Então eu tenho um aumento da respiração na inspiração e uma diminuição na expiração, né? Então essa é a nossa mecânica bem didática, pensando assim dizer, sobre o processo de respiração. E eu preciso entender que vai acontecer 3 processos fisiológicos e mecânicos fisiológicos, né, durante o processo de respiração. Eu preciso que aconteça a ventilação, preciso que aconteça a difusão e a perfusão. Se eu tiver falha em algum momento, desde a captura do ar até a distribuição na corrente sanguínea, eu vou ter alguma alteração nesses 3 pontos, né? Então, ventilação se reflete a movimentação dos gases da atmosfera para dentro do pulmão, então eu tive que fazer movimento respiratório para o ar entrar. A difusão, né, que é o ar da atmosfera sendo levado pelas estruturas respiratórias até os capilares do alvéolo. Então tem uma troca, né? A difusão passa do estado gasoso para dentro do estado líquido, que é o vaso sanguíneo, né? Não é a mudança do seu estado, mas é a dissolução dele no vaso sanguíneo, né?
ligando com as hemácias, e a perfusão, que ocorre o transporte desse oxigênio com as hemácias até o tecido distal, lá na ponta onde eu preciso fazer com que ele haja o consumo de oxigênio. Então eu preciso ter vários caminhos a ser percorrido para que aconteça a ventilação, a difusão e a perfusão. Né? Eu sei que existe um controle neurológico. Se não existisse o controle neurológico, a gente não conseguiria ter a respiração autônoma. Eu precisaria ter que ficar lembrando toda vez que eu preciso respirar. Né? O ritmo ele é controlado lá no centro respiratório, tanto no bulbo quanto na ponte. Né? O bulbo é responsável pelo centro inspiratório e expiratório, e a ponte pela frequência e profundidade. Por isso que pacientes que têm trauma neurológico, principalmente aqueles acidentes de motoqueiro, que ele teve um trauma grande crânio cerebral, e você tem alterações do ritmo respiratório. Foi porque houve uma lesão próxima do bulbo, próxima da ponte, fazendo com que haja interferência no centro respiratório, tanto no inspiratório e expiratório, quanto na frequência e profundidade. Vocês vão estudar em Semiologia 2, que é o próximo semestre, sobre essas diferenças clínicas de alteração do padrão respiratório. Tá? É muito importante lembrar que a gente tem quimiorreceptores periféricos que detectam tanto a pressão de CO2 e pH, fazendo com que a gente tenha aqueles estímulos que eu já comentei para vocês. Quando você tem um aumento muito alto do CO2, existem esses quimiorreceptores que mandam informação para o cérebro e fala, olha, eu preciso fazer com que eu elimine o CO2. E ele obriga o organismo a fazer um processo respiratório. Então, pacientes que acabam mergulhando e ficam presos, né, porque às vezes estavam dentro do carro e o resgate não chegou a tempo, ou ele não conseguiu se livrar do cinto de segurança e está submerso, chega um nível que o organismo fala, respira. Mas se ele estiver embaixo d'água, ele vai acabar respirando e a água vai entrar nos pulmões, fazendo com que haja o afogamento. Então isso é referente a todo esse centro neurológico que tem o controle da ventilação. A ventilação, né? Então a ventilação são as estruturas, né, que são responsáveis por o processo de expansão e contração da caixa torácica, e elas devem estar em perfeitas condições, porque se você houver um trauma, lembra quando eu falei para vocês, pacientes que fazem cirurgia cardíaca, eles acabam tendo que serrar o externo e depois, através de grampos, eles acabam fazendo a fixação dessa cirurgia. E aí ele vai sentir dor, ele vai ter limitação na expansão. Então, a ventilação vai ser prejudicada porque ele não vai conseguir ter expansão torácica como a gente gostaria que ele tivesse pela limitação da dor, né? Então, nós devemos ser capazes, né, os enfermeiros devem ser capazes de avaliar a dispneia, que é a dificuldade respiratória. Olha, mais um termo novo para vocês. Tá? Referente à posição, se o paciente tem uma dispneia associada a alguma posição, e eu posso chamar de dispneia ortostática, já dei o exemplo para vocês, pacientes que têm pneumotórax, que vai ter dificuldade respiratória se ele deitar sobre o lado do pulmão bom, ele acaba assumindo uma posição deitada sobre o pulmão ruim, e o paciente que às vezes tem edema agudo de pulmão, tem muita secreção no pulmão, ele assume uma posição sentada de conforto, né? Se ele deitar, o líquido se espalha, toma uma grande área do pulmão e ele sente dispneia. Então ele volta a ficar assumindo uma posição sempre sentada para ter o controle melhor da respiração. Eu tenho que avaliar o formato do tórax, a percussão. Vocês vão aprender no próximo semestre a bater, né, sobre o tórax de maneira controlada para você gerar som, e isso me dá uma característica específica do pulmão. Eu tenho que avaliar o padrão respiratório, se ele está em esforço ou não, e o ritmo respiratório. Isso tudo juntando essas informações me dá uma avaliação mais completa do padrão respiratório. E os sinais e sintomas da dispneia, quando a gente trata principalmente no visual, as tiragens intercostais, ou seja, aqueles músculos entre uma costela e outra acaba se contraindo, e aí você vai ver o pinçamento das costelas quando ele está com esforço respiratório. Movimento de asa de nariz, isso é muito comum observar em criança, quando elas estão com falta de ar, elas têm uma dilatação da aba do nariz. No adulto também tem, mas ela é menos evidente. O esforço respiratório, às vezes o paciente precisa fazer contração abdominal para fazer a expiração forçada, porque o edema nos túbulos, na traqueia,
brônquios e bronquíolos, principalmente bronquíolos, estão se fechando, né, às vezes na crise asmática ou na bronquite, então ele tem um esforço respiratório, assimetria na expansibilidade, eu já mostrei para vocês na aula de sinais vitais que a gente tem que observar a assimetria, né? Então, se o paciente tiver só um tórax dilatando e o outro não, eu tenho uma assimetria na expansão. Taquipneia, uma frequência mais aumentada da frequência respiratória, e a contração do esternocleidomastoide, é outro músculo acessório que a gente também tem o seu pinçamento, você vai observar a contração e ele se movimenta quando você tem um esforço respiratório. Somente no esforço respiratório você vai detectar com mais facilidade. A difusão, né, depende muito das condições da membrana alveolo-capilar, então não adianta eu fazer com que o paciente respire pelo processo ventilatório e aí chega lá no alvéolo, eu não tenho surfactante, como acontece nos bebês prematuros, ou eu tenho muita água porque o paciente fez um processo de quase afogamento, e aí houve um resgate e ele foi levado para o hospital. Então, se esse alvéolo estiver cheio de líquido ou secreção, por exemplo, ele está sendo prejudicado quanto ao processo de difusão, né? Então, por isso que você tem que lembrar que a difusão faz parte também do processo de troca gasosa, né? Então, os casos muito importantes que têm essas lesões são edema pulmonar, pneumotórax, enfisema pulmonar, infarto agudo do miocárdio, hipotensão, hemorragias e bradicardias. Todos esses quadros, apesar de não ter problema na difusão, dependem exclusivamente da difusão para poder fazer a sua recuperação. Vou dar o exemplo aqui do infarto agudo do miocárdio. Se você tem lesão no coração e você não tem oxigênio chegando até esse coração, eu preciso ter essa troca gasosa muito bem feita para que o próprio gás, o oxigênio, ao cair na corrente sanguínea, seja distribuído de maneira adequada. A difusão, a ausculta respiratória, né? Então, na difusão, eu posso ter problemas tanto de líquido no alvéolo, quanto de colabamento deles e eu não ter ausculta nenhuma. Então, a ausculta é um ótimo recurso para avaliar o paciente com dispneia. Toda vez que vocês estiverem com o paciente, né, em cuidado, e ele falar, estou com falta de ar, estou com dificuldade para respirar, a primeira coisa que vocês devem fazer é avaliar a ausculta do paciente de maneira sistemática. Vocês vão aprender já no começo do semestre que vem, antes de irem para o hospital, para fazer essa ausculta pulmonar, né? A perfusão, né? Então a perfusão já é o próximo caminho. Eu dependo diretamente da quantidade de oxigênio que passa para a corrente sanguínea e da sua própria capacidade de levar esse sangue até a periferia. Então eu tenho que ter uma bomba boa, o coração tem que estar funcionando adequadamente e a ramificação. As artérias devem estar bem férteis, bem livres para poder levar o sangue arterial oxigenado até o tecido, né? Então é importante avaliar a cianose. Olha mais um termo novo aqui. Cianose é quando você tem a coloração azulada, arroxeada, porque o paciente tem baixa saturação naquele tecido. Então está chegando pouca hemácia saturada com oxigênio. Então você tem uma coloração azulada, né? Então a coloração azulada, principalmente em extremidades, face e lábios, né? São mais fáceis de detectar. Extremidades, ponta dos dedos, orelha, ponta do nariz e lábios. Tá? A gente deve diferenciar o que é uma cianose central de uma cianose periférica. Cianose central ela é generalizada, então remete, né, ao comprometimento direto da corrente sanguínea, como um todo, faltando oxigênio, e aí pode ser o problema que pode estar acontecendo, tanto na ventilação, na difusão ou na perfusão. E a cianose periférica ela é isolada. Então, a saturação sanguínea existe, ela está bem feita, ela está acontecendo adequadamente. Mas existe alguma associação ou obstrução vascular, alguma artéria está obstruída e o sangue não está chegando até aquele tecido. Então, você vai ver alguns dedos da mão, por exemplo, estão com baixa saturação, enquanto as outras partes do corpo estão normais. Então, você vai diferenciar o que é central, né, cianose central, do que é cianose periférica ou cianose localizada. Tá? Aspectos fisiológicos importantes que podem comprometer a oxigenação. A anemia é uma delas. Então, se eu tenho
baixa quantidade de hemácia, eu tenho baixa capacidade de carregar oxigênio até os tecidos. Então, a anemia é um fator fisiológico que é muito comprometedor se ela estiver presente no paciente. Gases tóxicos, então, pacientes que acabam inalando gases que se ligam à hemácia e ela não se desliga, como acontece com o monóxido de carbono. Então, o paciente tem uma hemácia já bloqueada pelo monóxido de carbono e ele não consegue fazer a troca porque essa ligação é irreversível. Obstrução das vias aéreas, secreção, edema, tumores acabam dificultando a respiração do paciente. Aumento da taxa metabólica, pacientes que têm altas taxas de queimadura ou ele tem septicemia, que é uma infecção generalizada na corrente sanguínea, vai ter um aumento do metabolismo para tentar se recuperar. Quanto maior o metabolismo, maior a taxa de consumo de oxigênio. Então, esse paciente vai ter sempre uma saturação mais baixa e você vai ter que fornecer oxigênio para ele para compensar essa falta de oxigênio pela demanda aumentada que ele tem. Hipovolemia é baixo volume de sangue. O paciente teve uma hemorragia e aí você tem baixo volume de sangue. Então, você tem uma dificuldade de carregar o oxigênio para a periferia também. Obesidade, quanto mais obeso o paciente tem, maior é a resistência vascular periférica, mais difícil é do organismo levar o sangue até a extremidade para poder fazer a oxigenação. E eu tenho também a hipoxemia e a hipercapnia. A hipoxemia é a baixa concentração de oxigênio no sangue e a hipercapnia é quando você tem um aumento da taxa de CO2. Então, pacientes crônicos que acabam tendo comprometimento pulmonar evoluem com um aumento gradativo da presença de CO2 na corrente sanguínea. Vamos lá, outros fatores que podem comprometer a oxigenação, também além dos fatores externos, fatores fisiológicos que eu acabei de falar, tem os fatores externos, que é a obstrução das vias aéreas, um objeto ou trauma, às vezes criança que está brincando com moeda, brincando com bolinha de gude, acaba aspirando, faz um bloqueio das vias aéreas, afogamento, então você tem situações em que você há uma obstrução das vias aéreas. Altitude elevada, então pacientes ou pessoas que estão em ambientes que têm uma baixa fornecimento de oxigênio pela atmosfera, como acontece nas cidades de elevada altitude. Então também tem uma demora para o organismo compensar isso e se acostumar com essa baixa oxigenação da atmosfera. Diminuição do movimento da parede torácica, no caso da cirurgia que eu falei que ele tem dor, trauma, sedativo. O paciente tomou sedativo que paralisa a musculatura, ele não vai conseguir ter um movimento respiratório. Então ele vai ter, como um aspecto externo, uma paralisação do movimento respiratório. Exercício físico aumenta a demanda de oxigênio, eu tenho também um comprometimento da respiração. Então eu preciso ter um padrão respiratório adequado, movimentação correta, respiração correta. Tabagismo altera aquele conjunto de células que protege, que recobre a traqueia, brônquios e bronquíolos e alvéolos. Então, consequentemente, a longo prazo, esse paciente tende a absorver menos oxigênio, ter mais dificuldade de absorver oxigênio pela troca gasosa lá no alvéolo. E o fator ansiedade, que também altera o padrão respiratório, torna o padrão respiratório mais rápido e mais suspiroso e dificulta às vezes a troca gasosa com o paciente, ali no processo associado à sua ansiedade. E aspecto clínico, agora algumas alterações no organismo do paciente relacionado à clínica dele, por exemplo, a atelectasia, que é o fechamento daqueles alvéolos, então parcialmente ou totalmente um dos pulmões acaba se colabando, o alvéolo fecha e aí você tem a chamada atelectasia. Derrame pleural é líquido entre as duas pleuras, pleura parietal e pleura visceral, fazendo com que vá empurrando o pulmão, comprometendo o seu volume, sua distensão. Então, o espaço pleural, quando é preenchido por líquido, é chamado de derrame pleural. Pneumotórax, no caso de líquido, que aquele líquido seroso é do derrame pleural, o pneumotórax é a presença de ar. Geralmente pode acontecer por um trauma ou por uma perfuração, por um caso de uma infecção, por exemplo. Então, o ar que entraria pelo alvéolo, em algum momento ele se rompeu e entrou para dentro das pleuras. E aí, quando esse ar vai se acumulando, ele vai empurrando e
esmagando, né, o pulmão, fazendo com que gere também uma atelectasia, mas ele vai fechando o pulmão porque está empurrando o ar por dentro das pleuras. Insuficiência cardíaca, o coração está fraco, não consegue bombear mais o sangue, significa que o sangue que passa para ser oxigenado, ele não consegue ser distribuído de maneira adequada. E comprometimento neurológico, vamos pensar agora no caso de sedação, não, mas de trauma, por exemplo, neurológico, ele não tem o movimento respiratório adequado e aí você tem também o comprometimento da oxigenação. Algumas precauções que são importantes. O oxigênio ele tem grande potencial de combustão, então você precisa tomar cuidado na hora de manipular o oxigênio, né? Você precisa ter aviso, principalmente os pacientes que vão para casa para fazer uso de oxigênio. Eu já vi relatos de pacientes que têm alta dependência de nicotina, de fumar, e quando ele está com oxigênio, o cigarro ele queima muito mais rápido e ele pode inflamar em vez de só ter a brasa. E aí ele pode queimar a face do paciente, queimar os dedos, né? E dentro do quarto, do ambiente hospitalar, o correto era, toda vez que o paciente receber oxigênio, ele tem um aviso para que não se fume dentro do hospital, isso já é padrão, mas que você tenha cuidado com faíscas, né? Manutenção de tomadas elétricas, o uso de eletrônicos deve ser restrito para que não haja possibilidade de combustão, tá? Vou dar uma pausa para a gente fazer a segunda etapa da nossa aula e aí a gente volta daqui a pouco.